Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Cruzeiro e, na minha opinião, quatro melhores jogadores ali que, na minha opinião, poderiam ser ótimas alternativas para o Cruzeiro para posições que ainda busca, né? Qual que seria, né, Gustavo, a posição que o Cruzeiro ainda deveria buscar? Opções para a zaga, para a ponta, para o meio e também eu vou focar aqui mais nesse setor pelo lado direito, tá, gente? Ponta direita, um cara às vezes ali que poderia chegar para jogar também um pouco mais centralizado. Vou trazer aqui boas opções, dois desses com contratos longos, mas com valores de mercado que eu considero não muito alto, e outros dois também que podem estar livres no mercado muito em breve. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Até quando, né, Gustavo, que vai a janela? O Cruzeiro vai ter então até esse dia 19 de abril para registrar novos jogadores, mais precisamente até nessa sexta-feira, e é óbvio que é um prazo muito curto, né? Eu não ficaria surpreso se o Cruzeiro não trouxesse ninguém, até porque se falou que poderia chegar ainda mais um goleiro. Estou gravando esse vídeo na segunda-feira, né, 15 de abril, 10 horas da manhã, não tem ainda conversas com nenhum goleiro, porque nós sabemos, pelo menos oficialmente, ou de um ponta direita que ainda se falava que iria chegar. Por enquanto ainda não, mas quem sabe não pode ter uma reviravolta e algumas alternativas bem interessantes, inclusive na zaga, que eu acho que o Cruzeiro deveria buscar mais uma alternativa. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com sua ajuda para chegarmos aqui a essa marca no YouTube de 43 mil inscritos. Faltam um pouco menos de 600 inscritos aqui no canal. Então você está assistindo, não se inscreveu? Aperte aqui embaixo, né, o seu like, se inscreva e deixe aqui embaixo também nos comentários a sua cidade, o seu nome, de onde você é, que sem dúvidas tem grande chance de você acabar aparecendo aqui no canal. Ó, tem aqui dois salve para vocês. O próximo aqui é para o Anderson, ele que é de Betim, Minas Gerais. Valeu demais, e Anderson, um abraço para você. E o outro para o Diógenes Paiva, valeu demais, tá sempre aqui comentando nos vídeos, muito obrigado mesmo. Quer aparecer aqui no próximo vídeo, deixa aqui embaixo o seu nome, de onde você é, que eu vou mandar um salve para você. Bora aqui pro conteúdo. Bom, então quero falar aqui sobre dois jogadores que eu já comentei bastante, que é dois do Atlético Goianiense. Eu vou deixar aqui, ó, essa matéria aqui, ó, lá do Charlie Pereira, que é o jornalista, tá aqui, ó. Conversei agora há pouco com o presidente do Atlético Goianiense, né, o Alisson Batista, e perguntei o valor das multas rescisórias dos dois contratos dos principais jogadores do time do Goianão, que é o Shailon com 7 milhões e 600 mil, a multa para o futebol brasileiro, e o Luiz Fernando, né, com 20 milhões de reais. E até o central do Cruzeiro, valeu demais eles lá no Twitter, colocou, né, pagariam 8 milhões no Shailon, sim ou com certeza, né, como uma alternativa para o Cruzeiro, e sinceramente acho que poderia sim ser uma boa opção. Eu vou deixar aqui os números do Shailon para vocês nessa atual temporada. Ele que acabou perdendo um pênalti, né, anteontem, no domingo, contra o Flamengo, né, chutou ali uma bola na trave, acabou perdendo um pênalti, mas mesmo assim não apaga a temporada sensacional que ele tem, mais participações em gols do que em jogos. Ele tem 19 partidas pelo Atlético, 8 gols e 12 assistências, né? Então ele tem 20 participações em gols em 19 jogos até aqui. É claro, com o início de campeonato estadual, Copa do Brasil, tudo bem, só que mesmo assim já é uma temporada muito boa e ele vem fazendo números bem interessantes desde 2022, quando o Atlético estava na Série A, 12 gols e 4 assistências. Ano passado ajudou muito na Série B, onde teve números quase iguais a esse meio do ano, jogando os mesmos torneios, né? Ele teve 13 assistências e 9 gols. Nesse ano ele tem 12 assistências e 8 gols. Um a menos, né? Em um quarto só da temporada. Então tenho certeza que ele vai jogar muito ainda nessa temporada pelo Atlético Goianiense, né? E pode ser um dos destaques da Série A. Então, teve alguns times interessados nele nesse início de ano aqui no futebol brasileiro. Eu vi algumas especulações envolvendo o Atlético Paranaense, o Grêmio, que eu acho que seriam ótimas alternativas para essas equipes. E 7 milhões e 600 mil para um jogador da qualidade dele, achei que compensaria demais. Até para o Cruzeiro, tá? Mas Gustavo, ele joga como meia, como que ficaria essa questão? Ó, ele pode jogar tanto como meia, centralizado, como também um atleta que cai mais pelo lado esquerdo. Por exemplo, o Matheus Pereira, ele joga como meia central, pode sim jogar, né? Um meia ofensivo. Só que ele cai muito também pelo lado direito, quando o Cruzeiro não está jogando com ponta. Então ele joga naquele setor, cai para o meio e cria jogadas e fica mais por esse lado direito. O Shailon também é muito parecido, tanto que se você for ver o mapa de movimentação dele, ele cai mais por esse lado esquerdo, né? Mesmo sendo um meia, gosta de pegar, levar pelo lado esquerdo e é bom também na finalização, né? Até porque ele é canhoto. Acho sinceramente uma ótima alternativa no mercado. E outra aqui também em relação ao Luiz Fernando, né? Que eu deixei aqui que a multa rescisória dele é de 20 milhões de reais. Esse um pouco mais caro, mas mesmo assim eu acho muito bom. Um jogador que marcou o gol, né? Contra o Flamengo nessa estreia do Brasileirão. 19 jogos, 12 gols e 4 assistências. Isso para um jogador que atua como ponta é sim muito interessante. Ele tem 27 anos de idade. Vale destacar também, a grande questão é o seguinte, ele joga mais pelo lado esquerdo. O Cruzeiro nesse momento precisa mais de um jogador que atua pelo lado direito, né? Um ponta direita mesmo. Porque se você for analisar, ponta esquerda o Cruzeiro tem muito. Tem o Arthur Gomes, tem o Bareal, tem o Gabriel Veron, que eu acho que até são, né, melhores do que o Luiz Fernando. Acho que o Arthur Gomes poderia ser parelho, mas a fase do Luiz Fernando é melhor. Só que assim, pelo lado direito ele pode sim também atuar, já atuou, né? Só que eu acho que um ponto esquerda, mais um ponto esquerda nesse momento, não sei até que ponto seria tão interessante. É claro, pode ser que ele jogue também como ponto direito? Pode.
Nesse ano mesmo ele já jogou, ano passado jogou algumas partidas da Série B, né, e 2022 na Série A, com o Atlético atuando pelo lado direito, mas não sei até que ponto o Cruzeiro traria um jogador que pode fazer as duas, sendo que ele é mais ponta esquerda, sabe? Só que, trouxe ele, Gustavo, ruim? Excelente. Só que a grande questão é se o Atlético aceitaria liberar, sem dúvidas, um dos seus dois principais jogadores, agora não tendo nem espaço para repor, né, os atletas. E lembrando, se o jogador jogar mais de 7 jogos por uma equipe, ele não pode então jogar mais por outra, né? Então, vai chegar então o Shailon no meio do ano, a não ser que ele se machuque e volte só na reta final e aí ele jogue 5 jogos, 6 jogos no Brasileirão, porque caso contrário teria que ser por agora. Qualquer time, Cruzeiro ou qualquer outro que queira contratá-lo, teria que ser por agora. Pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre esses dois. Outro aqui no vídeo que eu já tinha comentado com vocês há pouco tempo atrás é em relação ao Robert Renan. Eu até deixei essa matéria aqui, falando sobre o jogador que não foi relacionado para o primeiro jogo contra o Bahia no Beira-Rio, na estreia do Brasileirão, e é bem provável que ele saia, né, do Internacional, muito por conta daquele pênalti de cavadinha e tudo mais. Até que a torcida ficou chateada com essa questão, é óbvio, né? Numa semifinal ele vai lá e cobra um pênalti de cavadinha e acaba errando. Só que a grande questão é que os jogadores do elenco mesmo, os caras mais experientes, não gostaram dessa atitude e meio que não aprovou, né, a continuidade dele no Inter. O grande destino dele poderia ser o Corinthians, porque é um clube que ele já jogou, ele é revelado, igual eu deixei aqui para vocês. Jogou em 2022, só 13 jogos, mas foi muito bem. O Corinthians já tinha vendido ele antes, né, pro Zenit, naquela troca com o Yuri Alberto. Aí ele foi pro Zenit, jogou 16 partidas, não sei porque ele não conseguiu ir bem nesse ano de 2023 para 2024. Ele jogou melhor 2022-23, né, a temporada, em 9 jogos, estava pegando sequência com o time, inclusive cobrou um pênalti de cavadinha na final da Copa da Rússia, né, e marcou o gol, foi campeão, cara com 19 anos na época. Só que aí nesse ano não foi muito bem pelo Zenit, foi emprestado ao Internacional, que vinha até com uma sequência legal, 13 partidas pelo clube, uma assistência, mas não deve continuar. Igual eu falei, o seu destino mais provável poderia ser o Corinthians, mas até agora não tem nada de fechado. Tem mais de 10 dias, né, que teve esse episódio, 2 jogos seguidos sem ele ser relacionado nem para o banco de reservas, nem jogou, nem nada, e aí tá grande a chance dele sair. Será que o Cruzeiro não poderia entrar nessa parada? Porque é um zagueiro canhoto, eu acho que sinceramente uma zaga com ele, e se for jogar num esquema de 3, né, que não é muito a do Seabra, mas se fosse, por exemplo, cara, um zagueiro pelo lado esquerdo, o Robert Renan, o Zé Ivaldo e o João Marcelo, até o Vidalba, né, que eu gosto muito dele também, eu acho que seria bem interessante, e até para suprir essa carência do Neres, né, que ele joga todos os jogos, alguns bons, mas o Neres, na minha opinião, também não é um atleta que, nossa, me enche os olhos, está vivendo uma fase de muitos altos e baixos, né, pelo Cruzeiro. Eu acho que é muito por falta de opções. Até vi muita gente falando também que o João Marcelo, ele só não tá jogando como titular, porque senão o Cruzeiro teria que comprá-lo, né. Mas assim, cara, o Cruzeiro não vai pagar 8 milhões de reais no João Marcelo, é isso? Porque se for, cara, sinceramente não estou entendendo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então, nos comentários, o que você tem a dizer sobre essa questão, se você concorda comigo, discorda, sobre o Robert Renan, se seria uma boa alternativa, que apesar desse episódio do Internacional, na minha opinião, é um dos zagueiros no futebol brasileiro, tá? Com mais potenciais mesmo, é um atleta que até me surpreende ele estar aqui ainda no Brasil, de não ter continuado no Zenit ou ter emprestado para um time da Premier League, da Europa, porque é um cara muito fora da curva e, na minha opinião, em 5, 6 anos vai estar num time realmente, Manchester United, Manchester City, Barcelona, Juventus, PSG, enfim, pelo potencial que ele tem, e tá dando sopa aí no mercado. Acho que se o Cruzeiro conseguisse aí, seria uma ótima contratação, se não a melhor, sinceramente, para a defesa nessa temporada. E para terminar aqui com vocês, um que apareceu meio que de última hora é o Alfredo Morelos, jogador do Santos, ele que é um atleta colombiano que veio do Celtic, ou do Rangers, né, lá da Escócia e tudo mais, e assim, jogou com 50 na temporada passada, então é um bom ponto, e cara, ele vinha de uma sequência tão interessante lá no futebol europeu e não tem conseguido jogar assim pelo Santos, né. Ele pode jogar como centroavante, o pessoal tem colocado ele como centroavante lá no Santos, só que eu lembro que ele jogava também pelas beiradas, então poderia jogar por esse lado direito. Ele é destro, tem 27 anos, muito veloz, é um cara com velocidade assim gigantesca. O último ano dele pelo Rangers não foi ruim, 45 jogos, 12 gols e 6 assistências, 18 gols, 18 participações em gols, e aí veio para o Santos só 3 partidas no ano passado, porque ele estava lesionado, né, e aí nesse ano no Paulistão não foi ruim, 11 jogos, 2 gols e 1 assistência, mas teve essa sua rescisão de contrato, e sinceramente eu acho muito interessante. Olha aí, as últimas temporadas dele, pelo Rangers, 19 gols na temporada 21-22, anteriormente 17 gols e 9 assistências, olha quando ele chega, né, 30 gols em 2018 e 19 e mais 29 em 2019 e 2020, sequência sensacional. Jogou também lá no HJK, que é um clube lá da Finlândia, muito bem, lá de Helsinki, marcou 50 gols em um pouco menos aí de 70 jogos, foram 68 partidas, 50 gols, sensacional.
nacional, revelado pelo Independiente Medellín, da Colômbia, e aí ele veio para a América do Sul, possivelmente vai ficar mais próximo da família, mas não conseguiu jogar com muita frequência. Jogador também de seleção colombiana, 11 partidas e 1 gol com a camisa da seleção até aqui. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. É um nome que te agrada? Você acha que se chegasse ao Cruzeiro poderia ser uma boa? Lembrando que o salário dele na Série A do ano passado era mais de 800 mil reais por mês, então realmente altíssimo, né? Só que para esse ano em específico, ele aceitou ter uma redução salarial e assim, mesmo assim era um valor bem alto para o Santos, que eu acho que pode ter sido um dos motivos dele não ter continuado, porque mesmo tendo uma redução, ainda assim era bem alto. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, você concorda comigo, discorda, quem dessa lista você traria para o Cruzeiro. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela, sobre o Rafael Cabral, o novo goleiro chegando, várias informações recentes, o QR Code da Ole Players também para você começar a apostar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Quarta-feira, Cruzeiro e Fortaleza, já está disponível as cotações e nos vemos aí numa próxima.